tem várias lives desde que o Ben Mendes entrou, que a galera fica falando do Ben Mendes, sei o quê, papapá e papapá. E realmente, tipo assim, na parte de conteúdo dele, assim, nunca fui de acompanhar os conteúdos dele, nunca gostei muito. Esse conteúdo tipo Celso Russomano, essas coisas, eu nunca curti, né? Então, por isso eu falo que, assim, eu não gosto do Ben Mendes porque eu não curto os conteúdos dele. Mas também não conheço nada de Ben Mendes. E aí apareceu pra mim que ele deu essa entrevista aqui. Não assisti ainda, mas eu falei, pô, como já teve algumas lives que a galera tava falando do Ben Mendes lá no chat e tudo mais, falei, vou levar pra ver ao vivo. Porque aí a gente pode ver como que o Ben Mendes fala, como ele se posiciona e tudo mais. Eu acho que é interessante. Então, vamos lá. O pré-candidato ao governo de Minas, Ben Mendes, né, que está aqui comigo, pelo Missão, né, o Partido Missão. Exatamente. Bem, obrigada, viu, pela participação aqui, pela entrevista, né? Eu sei que sua pré-candidatura foi oficializada na sexta-feira, então tá fresquinha, né? Exato. Dá para a gente falar muito a respeito do que vem por aí, das propostas. Agradeço demais, viu? Sou eu quem agradece, Adriana, a oportunidade de estar aqui falando para esta audiência da TV Horizonte, América, a rádio. Eu tô achando 1.0, parece que os caras estão falando em câmera lenta. Tipo assim, tá realmente muito lento. Vou deixar no Plataformas digitais. 1.55. Muito obrigado pela oportunidade. Pois é, o Ben Mendes, vocês já devem, né, estar se lembrando, muita gente que acompanha redes sociais, sobretudo, deve se lembrar do Ben no quadro da Ronda do Consumidor. Isso. Eu estava falando com ele aqui que eu ficava com o coração apertado, porque em alguns momentos você passava um aperto, Ben, Sim. nossa, passava um aperto. E o Ben é advogado, né, agora está fazendo medicina. Exato, também. interno de medicina. É meu colega jornalista também, Isso. né, e agora se lançando, né, lançando pelo Missão. Rapaz, eu não sabia que ele essa fazia pré-candidatura ao medicina, não. O cara faz. Cara, é pré-candidato para o governo de um estado, estudante de medicina, jornalista, advogado, youtuber. Que isso? Coisa pra caramba. governo de Minas. Primeiro, como é que foi esse convite? Sim. E como que foi esse processo na entrada, né, da política? E eu queria saber também de que forma que esse quadro, Ronda do Consumidor, te credenciou também a ser um pré-candidato. Certo. Perfeito. Adriana, a Missão me fez um convite, não tem muito tempo, né? Já conhecia o meu trabalho nas redes sociais, como você bem ponderou. Ó, já começou certo. Falou a missão em vez de omissão. Já ganhou um ponto aqui. Significa que o cara sabe como funcionam as coisas. Isso é um ponto importante, é um detalhe, mas é importante. Que quando a pessoa fala omissão, você já vê que a pessoa não tá muito por dentro de como é que as coisas são. Nós temos um trabalho que é muito próximo da sociedade mineira, não somente a sociedade mineira, o trabalho, as mídias sociais permitem que chegue a vários lugares do Brasil. E eu fiz a entrevista com um membro da Missão para o podcast. Já havia alguns amigos falado, bem, as suas ideias parecem muito com as ideias da Missão, que é um partido que está sendo lançado, um partido novo, mas eu nunca tinha me aprofundado para conhecer. Nessa entrevista, eu tive a oportunidade de ganhar o primeiro fascículo do livro amarelo, que é o livro de propostas, realmente, do que a Missão espera para o Brasil. Achei bastante interessante. Essa entrevista, esse podcast, eu acho que foi com Mamãe Falei que ele fez, que ele tá falando aí. Pertinente, até que veio o convite oficial mesmo. Fui a São Paulo, conheci a Nacional e lá gostei bastante do projeto e dei a minha palavra de que estaria, então, à disposição da Missão para pré-candidatura ao governo do Estado de Minas Gerais. E o que credencia a minha chegada à Missão? O trabalho da Ronda do Consumidor. Né? Nós fazemos um trabalho, Adriana, você já assistiu a algumas reportagens, que é ir com o consumidor ao fornecedor para a gente tentar a solução do seu conflito de prestação de serviço. Todo mundo tem um problema de prestação de serviço porque nós somos consumidores, todo mundo consome. E entender que havia essa carência por parte do consumidor em ter órgãos de defesa do consumidor realmente... O comentário do Rita aqui foi legal. O bem-estar livro-amarelizado. Ele vai ser tipo o Piauí, entrou com uma rejeição gigante e hoje é um dos mais amados. Isso é verdade. Cara, eu confesso que eu não tô acompanhando nada do Ben Mendes, porque, tipo assim, não dá pra acompanhar tudo de todo mundo, né? Mas tá sendo realmente a primeira... Tirando aquela live que o Ben Mendes fez lá no Análise Renais, junto com a Espectro Cinza e com... Acho que o Piauí tava também. Tá sendo o primeiro conteúdo, assim, de política que eu tô vendo do Ben Mendes. Eficazes para defender os seus direitos, a Ronda do Consumidor cresceu aqui no estado de Minas Gerais. Então, estar muito próximo da sociedade mineira, fazendo a defesa do consumidor, e agora, como pré-candidato ao governo pelo estado de Minas Gerais, o Partido Missão foi o melhor partido que poderia casar essas duas coisas. Né? É um partido que tem um projeto de país, um partido muito ousado, muito corajoso,
Mas Porque eu vou te falar, uma coisa que eu vejo com bons olhos do Ben Mendes, que, cara, ele é muito grande midiaticamente. Eu até cheguei a falar, acho que na live de segunda-feira lá do Conexão DF, do meu ponto de vista, eu acho que o Ben Mendes é mais conhecido que o Renan, nacionalmente, tá? É, eu acho que ele até já teve programa na SBT, essas coisas, né, da Onda Consumidor. Então, tipo assim, cara, ele poderia sair, eu não sei candidato pro governo de Minas Gerais, mas se ele quiser sair deputado federal para em qualquer partido, ele conseguiria essa vaga e eu acho que ele ganharia. E assim, em qualquer outro partido, ele teria dinheiro para fazer campanha. Coisa que ele não vai ter no Partido Missão, porque o Partido Missão não tem dinheiro. Então, o fato dele ter tudo isso, poder escolher qualquer partido e vir pela missão, eu vejo como bons olhos. Porque ele poderia ir em outro partido, ele ia conseguir bastante dinheiro para fazer a campanha dele em outro partido, mas não, ele veio pela missão, né? Que não tem nada para dar para ele, assim, em dinheiro, essas coisas para a campanha. Então, isso eu vejo como um ponto positivo. construiu, ao longo da sua trajetória, construiu fascículos. O que são fascículos, Adriana? O livro amarelo é o livro completo das propostas da missão para o Brasil. É tipo uma constituição, é o que rege o partido, é isso? Isso, e o conjunto de propostas. A gente vê tanto que o Ben Mendes é grande, que eu vi, acho que o Junito comentando, alguém comentando em alguma das lives do MBL, que ele tá, tipo, indo em várias rádios, acho que até programa de televisão, vários portais de notícias falar, né? E, pô, isso mostra que ele já tem acesso. Ou seja, se ele tá tendo esse acesso muito fácil, não é só porque ele é um pré-candidato, é porque ele já tem um acesso. Porque isso mostra o tamanho do Ben Mendes, né? Principalmente dentro de Minas Gerais. O que a gente vê, por exemplo, do Bombeiro Rafa, tudo bem que é um cenário diferente, né? Lá o Rio de Janeiro. O Bombeiro Rafa bateu aí 5% de pesquisa, a gente não vê ele indo em tanta coisa, né? Mas igual eu falei, tudo bem que não dá para comparar o cenário do Rio de Janeiro com o cenário de Minas. Mas só pra gente ver também que assim, pô, o cara tá começando agora a pré-campanha dele e aparentemente já tem acesso em praticamente toda a mídia. Sim, tá. O que a gente espera para o Brasil. Isso foi sendo construído ao longo de fascículos. Então, livro número 1, o fascículo número 1, fascículo número 2. E na possibilidade, enquanto esses fascículos eram publicados, a sociedade poderia opinar, como ainda pode. Essa proposta eu acho que não se encaixa muito bem para o Brasil. E foi sendo construído, então, o livro amarelo. É o primeiro partido e o único partido, na verdade, que teve essa ousadia de deixar muito claro para a sociedade quem votar em um candidato do Missão vai saber exatamente no que está votando. Não são propostas genéricas como muitos partidos têm. A pessoa tem a oportunidade de ter livros publicados, o livro amarelo, para saber exatamente o que pensamos para o Brasil. Então, estou bastante feliz com essa ousadia, essa coragem do partido e muito grato por ser um representante aqui no estado de Minas Gerais. Pois é, preciso de... Eu gostei disso aí, cara. Ele explicou o livro amarelo, tudo, mostrou que tipo, só a gente tem isso. Eu gostei, de verdade. Está fazendo uma propaganda bem feita. coragem, bem. Por quê? Porque é um pleito que lida também com grandes figuras, né? Ao governo do Estado, a gente vê muitos partidos se articulando. O Missão, por ser uma legenda nova também, né? Já está caminhando e tentando se estruturar e se tornar, né? Conhecido como um partido, tornar os seus membros também conhecidos. Como que o Missão tenta driblar, ou vai tentar driblar, todos esses desafios que vão aparecer no meio do caminho? Há possibilidade de articulações políticas com outros partidos? O Missão vai caminhar sozinho? Como que vocês desenham essa caminhada? Adriana, nós entendemos que a governabilidade passa por articulações. Sim. Então, quando o Renan chegar à presidência da República, com certeza chegará, nós torcemos muito para isso. Se eu chegar ao governo do Estado de Minas Gerais, para governar, é óbvio. Tá, a gente precisa acertando, tá? Até agora não vi um ponto negativo aqui do Ben Mendes. Ó, cara, o artigo lá de a missão ou omissão, o cara acertou. Um detalhe pequeno, mas importante. Falou do livro amarelo. Podia escolher outros partidos, escolheu um partido pequeno que não tem muita coisa para oferecer para ele nesse momento, agora. Até agora eu não vi nenhum ponto negativo nessa entrevista aqui por parte do Ben Mendes, não. conversar com todos os partidos, nós precisaremos montar uma base. Mas a pré-candidatura ao governo, nós estamos caminhando pela missão. E isso é um ponto que diferencia o nosso partido das outras pré-candidaturas. Porque o que está acontecendo aqui em Minas Gerais? Existem caciques eleitorais
que estão determinando articulações e determinando quem eles acham que será o próximo governador de Minas. Eles fazem isso a despeito do povo, ao arrepio do povo. Eles não consultam a sociedade civil acerca da chancela que esse nome tem perante a sociedade. Eles não querem saber se esse nome tem uma boa penetração social, se tem um trabalho realmente relevante na sociedade. Não, é só um nome para eles que seja viável. E viabilidade para eles é o quê? Composição partidária. Mas Minas Gerais se cansou disso. Minas Gerais não quer esse tipo de articulação para se lançar um candidato. Minas Gerais não quer que o sistema se arranje e diga, esse vai ser o candidato, logo você terá de votar nele. Por tempo de televisão, por tempo por fundo A família do meu pai é toda de Minas. Quando começar a campanha mesmo, eu vou vou convencer todo mundo a votar no Ben Mendes. partidário, o tempo de campanha. Não. Minas Gerais tem a capacidade e o poder, o discernimento de votar em quem o mineiro quer votar, em quem realmente representa o povo mineiro. Então, nós estamos caminhando, acreditando nisso, acreditando que... Mas assim, obviamente, só dele ser candidato da missão, eu já quero que ele ganhe. Mas eu acho difícil, que tipo, tem o Cleitinho lá, o Cleitinho é gigante, né, em Minas Gerais. Mas outro ponto que eu acho legal também, que assim, dos cortes que eu já vi na internet que aparece dele, o cara, ele não foge de briga não, cara. Eu acho que ele no debate vai ser bom. Um mineiro irá falar para outro mineiro. Nós acreditamos muito no poder do jovem de convencimento. O jovem vai convencer o seu pai, vai convencer a sua avó. E nós vamos conversar, nós estamos lado a lado com as pessoas. Sexta-feira, como você disse, eu estava em um restaurante em Belo Horizonte, que foi um evento aberto ao público para lançar a pré-candidatura. Isso, nós estamos junto da sociedade. Então, a missão não está fazendo articulações políticas e determinando quem o povo mineiro terá de votar, não. Nós estamos lançando uma pré-candidatura que seja autêntica, que realmente converse, dialogue com o povo, e o povo mineiro vai ter a autonomia de escolher quem melhor representa o seu estado, e não o que eles estão fazendo aí por poder financeiro, poder de mídia. Inclusive, agradeço muito a oportunidade que você está dando aqui, porque você dá a oportunidade para um pré-candidato vir e conversar com a sociedade. Isso é excepcional. E nós vamos aproveitar todas essas oportunidades para conversar com o povo mineiro. E, Adriana, somos a única pré-candidatura aqui de Minas Gerais que tivemos a coragem de, há 10 meses do pleito, já dizer, eu sou o pré-candidato ao governo de Minas. Todos os demais não estão assumindo isso. Não estão assumindo isso por quê? Primeiro, porque eles têm vergonha de assumir isso agora e já serem submetidos à cobrança pública. Eles não querem, desde agora, colocar o seu nome para a sociedade não chegar e falar, olha, quais são as suas propostas? Apresentar as suas demandas. E outro ponto é que eles querem fazer essas articulações. O que for mais viável... O bom das propostas do Partido Missão é que é muito fácil, né? Tipo assim, só pegar o livro amarelo, cara. Não tem o que fugir. Pega o livro amarelo e essas são as propostas do Partido Missão. O que eu acho sensacional, porque, tipo assim, embora o MBL é muito criticado, mas que as pessoas não percebem que, tipo assim, o MBL é o grupo político mais fácil de você criticar, principalmente depois dessas eleições de 2026. Por quê? Porque tá tudo escrito, cara. Aí se os eleitos do MBL chegar e não começar a aplicar, é claro, não vai chegar e aplicar o livro amarelo todo de uma vez, isso é impossível, vai levar décadas para aplicar tudo de uma vez, às vezes pode levar mais de um século, sei lá. Mas só da pessoa começar a aplicar ali, você já vê, pô, tá seguindo, entendeu? Agora se ela não tá fazendo nada, aí é muito fácil bater. Coisa que não dá pra fazer com os outros, né? Tipo assim, Bolsonaro, não, vamos acabar com o petismo, matar bandido, sei lá o quê, virou presidente, fez nada. Aí as pessoas não lembram também, esquece, né? Não tem nada escrito, tanto faz, esquece. Politicamente para eles, quem tiver mais recurso financeiro, aí eles vão apresentar lá para diante. A gente está desde agora já falando com a sociedade, quem quiser se aproximar e perguntar o que nós esperamos para Minas, a gente está aqui falando. Vamos para o intervalo, a gente está conversando aqui com o pré-candidato ao governo de Minas pela missão, o Ben Mendes, e daqui a pouquinho a gente volta com outros detalhes e com essa entrevista, tá? Fique com a gente, agora 12h47. Voltamos com o Rede Notícia. A gente está conversando com o pré-candidato ao governo pelo Partido Missão, do Ben Mendes. Eu queria até que você falasse bem rapidamente, né, sobre essa questão dessa relação do partido com o MBL. Você estava me explicando que existe uma diferenciação, né? O partido não é exatamente ligado ao MBL, né? É importante a gente falar e explicar isso para o público. Isso. Na verdade, são duas coisas, como você bem disse. O MBL é um movimento Brasil Livre que iniciou lá atrás no impeachment da Dilma Mas vou te Rousseff. falar, dá pra ver que ele gastou tempo estudando, tá?
Porque o cara tá sabendo responder tudo ali sobre, né? Eu não sei quanto tempo ele acompanha o MBL, a missão. Às vezes ele já acompanha há muitos anos, nunca só não colocou isso publicamente, né? Mas eu vou supor que ele começou por agora, se aproximou agora e começou a estudar. Tá sabendo, ele tá dominando bem. E a missão é um partido. Existe uma conexão que é natural. Por quê? Porque a diretoria do partido é do MBL. Então, o presidente do partido, Renan, por exemplo, é do MBL. Mas eu sou um exemplo de ser alguém da missão e não sou ligado ao movimento. E falo isso, Adriana, não é porque eu não concorde com o MBL. Não, não é por causa disso. É por ser honesto com quem está na militância há muito mais tempo, que tem a academia do MBL. Então, eu não sou do MBL, mas eu sou da missão, que é um partido político. Vamos falar sobre... Isso aí é de boa. O Marcelo Brigadeiro fala isso também. E é verdade, eles são filiados da missão, eles não entraram na militância do movimento, né? E isso aí tá ok. Eu vi que teve algumas pessoas que ficaram querendo encrencar com o Ben Mendes por causa disso aqui, mas realmente, tipo assim, ele é do Partido Missão. Isso é verdade. propostas. Eu estava, inclusive, vendo um vídeo seu, você passando por uma escola lá em Birité, você falava O que Marcelo mais colocou aqui, parecia, ó, né, que pelo que deu pra entender, ele começou a acompanhar recentemente. Cara, sim, então se ele começou recentemente, ele tá indo muito bem, tá? Ele dá pra ver que ele tá gastando tempo estudando mesmo. Deião, de Ibirité e tudo mais. As suas propostas, elas estão com prioridade educação, segurança pública, você fala também sobre essa questão da auditoria fiscal que é necessária, né? Sim, Adriana, Minas Gerais viveu tempos terríveis com o governo petista do Pimentel, nós não vamos deixar isso acontecer novamente, e aí sobe ao poder um governo dito de direita, de Romeu Zema, mas embora o Zema tenha ajustado a casa, nós reconhecemos isso, mas o Zema reconhece uma suposta dívida que o Estado teria com a União de quase 200 bilhões de reais. Ele simplesmente reconhece essa dívida sem ter havido uma auditoria séria. Então, quando chegar, sou pré-candidato ao governo do Estado de Minas Gerais. Se chegar ao governo de Minas Gerais, uma das primeiras coisas que faremos é justamente uma auditoria séria, como qualquer grande empresa ou qualquer pessoa faz. Se eu digo para você, Adriano, aliás, você diz a mim, Benoni, você está me devendo, sei lá, R$1.000. Eu quero saber que você me prove essa dívida, de onde veio, como chegou a esse valor. Minas Gerais não, simplesmente está acreditando que deve à União um valor exorbitante. Ele vai deixar de fazer a ronda do consumidor e vai fazer a ronda do governador. Gostei, vai ser legal. Precisamos de uma auditoria muito séria. Segunda outra questão, o gargalo do governo Zema, porque o Zema esqueceu da segurança pública, por uma razão muito simples. O Zema, no meio do seu mandato, ele principalmente começou a pensar na presidência da República, esqueceu Minas Gerais. Minas precisa ter um governador mineiro que pense em Minas Gerais e não use Minas Gerais como uma escada para a presidência da República. A segurança pública no estado de Minas Gerais está defasada. Eu estava, essa semana, comunicando à audiência que um delegado da Polícia Civil de uma cidade do interior procurou as redes sociais do vice-governador, que é o nome do Zema para o governo do estado, pedindo socorro, pedindo uma viatura caracterizada para o seu município. Isso é um absurdo. Esse delegado diz publicamente que a viatura que eles têm é de 2014 e já deixou na mão, em várias operações, pedindo uma viatura para o governo do estado, indo a uma rede social. Isso é muito grave. Outra questão, o Zema esqueceu da segurança pública. Os militares, policiais militares e civis do estado de Minas Gerais não têm recomposição salarial. A inflação comeu o salário da segurança pública. Existem também manifestações públicas e tudo isso a gente pode comprovar, vá nas nossas redes sociais, dr.benoni Mendes, que você vai entender isso. Existem militares que estão indo para operações policiais trocar tiro com um bandido com colete vencido. Isso é um gargalo. Profissionais da segurança pública do estado de Minas Gerais, tanto civis quanto militares, estão adoecidos mentalmente. O índice de suicídio na tropa da Polícia Militar e nos quadros da Polícia Civil é altíssimo, é maior do que, inclusive, Eu vou te falar, eu não sabia que o Ben Mendes era inteligente assim, tá? Porque ele falou que está estudando medicina, já é formado em direito, ele é jornalista. Eu não sabia, não. Porque, tipo assim, escutando ele falar, dá pra ver que o cara é inteligente mesmo. Pô, legal isso. número geral da população. Por que a tropa está adoecida? Porque está abandonada. Então, a nossa função aqui no estado de Minas Gerais é não deixar de forma nenhuma que suba ao poder um Pimentel 2.0, porque o PT está articulando para isso, e o Pimentel fez um desastre aqui em Minas Gerais. O PT fez um desastre em Minas Gerais. Não deixar de forma nenhuma que ele suba, mas também fazer um governo que verdadeiramente seja de direita. Invista em educação de qualidade, desfavelize Minas Gerais. E quando a gente fala em desfavelizar Minas Gerais, não é ser contra o morador de favela de forma nenhuma.
O morador de favela, na sua grande maioria, é de homens, mulheres, trabalhadores, pessoas honestas que trabalham lá. Desfavelizar é o quê? É construir moradias populares, onde existem as favelas, através de edifícios, não como Minha Casa Minha Vida, que simplesmente entregou o prédio e deixou que o prédio fosse dominado por facções criminosas. Não é isso. É construir moradias dignas e que seja possível que o Estado entre. Então, para que o Estado entre, é necessário destruir o crime organizado. Então, é necessário um combate efetivo contra o crime organizado, desfavelização, trazer dignidade ao Estado, auditoria nessa dívida, porque falam que é 200 bilhões, uma dívida de 40 bilhões, Adriana, e passa a quase 200 bilhões. Tem algo muito errado aí, é necessário uma auditoria de qualidade, uma auditoria séria, para a gente saber se realmente Minas está endividado desse jeito ou não. Agradecendo, viu, Ben Mendes aqui com a gente, participando. Show. O que vocês acharam aí da entrevista com o Ben Mendes? Eu gostei. Eu achei muito boa.